Meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje vou falar sobre experiência mística. Muitos dos estudos que têm investigado o potencial terapêutico dos psicodélicos trazem um dado muito interessante, o de que as experiências místicas, também chamadas de experiências de pico, são preditivas de melhora. O que isso significa? Bom, nem todas as pessoas que melhoraram tiveram experiências místicas, mas todas as pessoas que tiveram experiências místicas melhoraram. Nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é essa experiência mística, como que ela é caracterizada e como a ciência tem lidado com esse tipo de fenômeno. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns artigos que falam um pouco sobre a experiência mística nessas pesquisas, mas para falar sobre a experiência mística em si, eu vou usar um artigo muito interessante que se chama Alucinógenos Clássicos e Experiências Místicas, Fenomenologia e Correlatos Neurais. É um artigo muito bonito, bem completo, mas hoje eu não vou falar dos correlatos neurais, eu vou falar apenas sobre o fenômeno da experiência mística. Existem relatos centenários sobre a experiência mística, como por exemplo as experiências do Rumi e da Santa Teresa d'Ávila, e até milenares, como no caso de Plotinus. As experiências místicas não se restringem a uma religião, a um dogma, a um cânone. Elas podem acontecer, na verdade, em vários contextos diferentes. Pode acontecer, sim, em contextos religiosos ou em práticas espirituais estruturadas, mas pode acontecer também de maneira espontânea, sem a pessoa ter intencionado ou se preparado para aquilo. A experiência mística também pode ser induzida pela meditação, pela oração, por privação sensorial ou mesmo induzido por música. Existem também técnicas de respiração que podem provocar experiências místicas, como por exemplo a respiração holotrópica, e claro, também o uso de psicodélicos clássicos, como a psilocibina, a mescalina e o DMT. Nesse artigo, eles se basearam no trabalho de Stacy, que identificou e coletou descrições de experiências místicas de várias fontes. A partir da análise desses relatos, ele argumentou que essas experiências místicas têm um núcleo em comum, ou seja, esses fenômenos têm características comuns, independente da interpretação que se dá para essa experiência. Vou explicar isso melhor. Para isso ficar um pouco mais claro, eu vou usar o exemplo de experiências místicas em práticas religiosas, que é onde a gente encontra mais relatos documentados sobre esse tipo de experiência. É muito importante a gente separar o caráter exotérico do caráter esotérico das religiões, para a gente entender o que seria o místico dentro desse tipo de contexto. A face exotérica das religiões seria a face dos dogmas, dos preceitos e das moralidades daquela religião, ou seja, um conjunto de regras que tem como finalidade um certo tipo de regulação social, de regulação de comportamento, de noções de certo e errado, e é o que normalmente é passado para a maior parte das pessoas que buscam essas religiões. Já a face esotérica das religiões seria o conjunto de práticas e estudos voltadas a um desenvolvimento esotérico espiritual. Seria mais voltado para estudar e experienciar uma conexão mística, um religare de fato, uma conexão com uma experiência sagrada, com os mistérios da alma ou da mente. Normalmente essas linhagens esotéricas são paralelas às religiões ou até mesmo uma ordem mais reservada dentro da própria religião. Por exemplo, a face mais esotérica dentro do islamismo seria o sufismo, dentro do judaísmo, o cabalismo, e dentro do cristianismo, a gnose cristã. O que o Stacy percebeu, então, é que uma experiência mística de um sufista, ou de um cabalista, ou de um gnóstico, ou de um ateu, é muito semelhante. Eles vão ser diferentes em relação aos símbolos através dos quais essa experiência aconteceu, ou mesmo em relação à interpretação que se dá a esse fenômeno, mas as características do fenômeno em si são praticamente idênticas. O Stacy caracteriza a experiência mística como um senso de unidade. E ele propôs dois tipos de experiência mística: a experiência mística introvertida e a experiência mística extrovertida. Na experiência mística extrovertida, a pessoa experiencia o reconhecimento da unidade de tudo que existe, apesar da aparente separação entre as coisas. Essa pessoa percebe, de alguma maneira, que apesar da identidade individual de cada pessoa, de cada ser, essa realidade interior está conectada com a realidade de todas as outras coisas que existem. Como se fosse um colar de pérolas, que cada pérola é um ser com uma identidade própria
E esse ser se dá conta do fio que passa entre ele e as outras contas de um colar. Ela se dá conta do fio e se dá conta do centro onde passa esse fio. Na experiência mística introvertida, a pessoa experiencia uma máxima dissolução do ego, uma perda da noção de eu e dos limites de onde que ela termina e o resto começa. Inclusive uma perda da percepção do próprio corpo. A experiência mística introvertida também envolve uma experiência que muitas vezes é chamada de vazio. E é muito difícil explicar o que é essa sensação de vazio, porque não necessariamente é uma sensação ruim, como um vazio existencial. É um vazio que preenche, é um vazio de potência. Mas bom, além dos tipos introvertido e extrovertido da experiência mística, o Stacy descreveu outras 6 características que ele encontrou em comum. A primeira é a sacralidade, ou seja, a sensação de que aquilo que a pessoa está vivendo é de alguma maneira sagrada. E, de novo, isso não necessariamente tem a ver com alguma religião ou com alguma imagem religiosa. A segunda característica é a qualidade noética, que é um senso de que aquela realidade que está sendo experienciada naquele momento é mais real do que a realidade ordinária do dia a dia. E a pessoa consegue encontrar um significado naquilo. A terceira característica é um profundo sentimento de algum humor positivo. Pode ser amor, alegria, gratidão, êxtase, bênção, paz, gentileza, tranquilidade. Enfim, uma vivência profunda de bons sentimentos. A quarta é a inefabilidade, ou seja, a dificuldade de colocar esse tipo de experiência em palavras e explicar para outra pessoa. O que leva a gente para a quinta característica, que é a paradoxalidade. Quando você vai tentar descrever essa experiência para alguém, normalmente você usa conceitos que são paradoxos. Por exemplo, eu tentando explicar como que a experiência de vazio é uma experiência de preenchimento. É um vazio que é cheio, é um vazio que é potência de ser. E a sexta característica é a transcendência do espaço e do tempo, que é uma característica mais presente nas experiências místicas introvertidas. As noções de tempo e espaço tradicionais simplesmente passam a não fazer mais sentido e a pessoa pode vivenciar como se ela estivesse num não tempo ou em um não espaço. Bom, quem já passou por esse tipo de experiência consegue se identificar com todos esses pontos, ou talvez com a maioria deles. Mas para quem nunca passou por isso e ainda está achando esses conceitos um pouco confusos, eu vou ilustrar com um relato que eles trazem nesse artigo. No olho da minha mente, eu me senti instintivamente assumindo a postura de oração. Eu estava de joelhos, com as mãos entrelaçadas na minha frente e me curvei a essa força. Não estava com medo ou ameaçado de forma alguma. Era mais sobre reverência. Eu estava mostrando meu respeito. Fiquei honrado por estar nessa presença. Essa presença foi um sentimento, não algo que eu vi ou ouvi. Eu só senti, mas senti como algo mais real do que qualquer realidade que eu já experimentei. E era um lugar familiar também, algo que eu já tinha sentido antes. E foi quando eu me rendi a isso, quando me permiti ir. Eu fui, essa parte terrena minha foi embora, mas ainda estava no sofá em algum tipo de animação suspensa esperando o meu retorno. Eu estava no vazio. Esse vazio tinha uma qualidade estranha e indescritível, pois não havia nada a não ser esse sentimento de amor incondicional e eterno. Parecia que minha alma estava se aquecendo no sentimento desse espaço. Não faço ideia de quanto tempo isso durou. Tempo e espaço não existiam lá. Tudo que existia eram manifestações diferentes desse sentimento de amor no qual me encontrei envolvido. Um outro detalhe muito importante sobre as experiências místicas é que elas nem sempre são percebidas como experiências espirituais. Elas são uma experiência de unidade, acompanhada por essas 6 outras características que o Stacy descreveu, mas a maneira como a pessoa vai interpretar o que é aquela experiência vai depender da cultura dela, vai depender da tradição, né? Varia segundo as crenças e a visão de mundo de cada pessoa. Como eu disse, nem todas as experiências místicas são desencadeadas pelo uso de psicodélicos, e nem toda experiência psicodélica é acompanhada de uma experiência mística. Mas existem muitas evidências de que os psicodélicos são fortes indutores desse tipo de experiência. E não é à toa que eles têm sido usados já há milênios por várias culturas diferentes, para finalidades místicos, religiosas, cerimoniais. Beleza, mas como que uma experiência tão subjetiva tem sido abordada nos estudos científicos?
Bom, ao longo do tempo, os cientistas foram desenvolvendo alguns questionários e algumas escalas psicométricas validadas cientificamente para poder investigar as experiências místicas e espirituais das pessoas, como, por exemplo, a escala de misticismo de Rod e a escala de transcendência espiritual. E mais recentemente, o questionário de experiências místicas com 30 itens, também chamado de MQE-30, que foi utilizado e validado em várias pesquisas com psilocibina, com MDMA, com LSD, e que avalia esses fatores místicos que eu trouxe no vídeo. Os cientistas ainda estão estudando os correlatos neurais da experiência mística, não apenas através do estudo com psicodélicos, mas também do estudo com a meditação. É uma área de estudos que está começando, mas eu acho que é muito promissora e muito necessária. Acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa interessante saindo daí. E claro, além dos correlatos neurais, os cientistas estão tentando entender por que a experiência mística está relacionada com mudanças tão abruptas de comportamento, de pensamento. E não apenas são mudanças abruptas, mas elas são substanciais e sustentadas ao longo do tempo. E por mais que a gente ainda não tenha respostas científicas muito consistentes, se a gente parar para pensar um pouco, quando uma pessoa tem uma experiência de pico e vivencia uma conexão com o todo muito profunda e com uma característica noética de que aquilo ali é mais real do que a própria realidade, isso mexe com a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma, sobre a percepção que ela tem das relações, da relação com a natureza, com o mundo. Se por outro lado o ego se dissolve, se a sua noção de eu, de tempo e de espaço desaparecem ali naqueles momentos, fica um questionamento, né? Assim, o que sobra? O que a pessoa experiencia ali que está para além do próprio ego? Isso pode levar a reflexões muito profundas e essas reflexões podem ser, sim, muito transformadoras. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de assunto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue no Instagram, psilocibina, pra gente poder ter uma comunicação mais próxima. E ativa o sininho também, pra você saber quando eu postar vídeos novos. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande abraço. Até a próxima.